Se é difícil calar para escutar o outro falar-nos, mais difícil ainda é fazer silêncio para ouvir a voz de Deus. São Francisco de Sales. Hoje, 24 de dezembro, é o dia do órfão. Nós todos somos órfãos. Quando nos esquecemos do outro, do pai e da mãe divinos. O Natal é uma festa de órfãos. Por quê? Porque nós buscamos na sociedade o pai que nos falta na nossa consciência interior, porque só ouvimos o barulho exterior. Mas se nós silenciarmos a nossa mente, silenciarmos os nossos desejos e ouvirmos a voz interior, como São Francisco de Sales fala, nós não seremos mais órfãos, nós teremos a percepção nítida que temos um pai que é mãe, e a mãe que se faz presente protegendo os seus filhos com seu manto de amor, de luz e de paz. Sai Baba, na Índia, hoje, comemora o Natal de Jesus. E ele afirma que Jesus nasceu a 24 de dezembro, às 3 horas da madrugada. E disse que foi o grande instrutor da humanidade, que nos ensinou a lição do amor, da compaixão, do sacrifício, do ego. E, alguns anos atrás, Baba chamou Al Drucker, um técnico da NASA, provavelmente parente do Peter Drucker, esse homem de administração, que todos conhecem, e disse-lhe: você vai falar sobre Jesus hoje no nosso Natal. E é exatamente o depoimento deste judeu, Al Drucker, devoto de Sai Baba, como nós o somos, que iremos ler, pedindo permissão mais uma vez, pela nossa leitura um pouco deficiente. Mas a mensagem que ele nos deixou nesse seu texto é muito boa. Iremos lê-lo agora. Prestem bem atenção. O início é a referência que se faz de Baba falando com ele. Shema, o mantra da unidade bíblica. Al Drucker. Baba disse: minha vida é expansão. Uma vez que entras em seu rebanho, não tens mais remédio do que começar a expandir-se. Os Vedas proclamam: conhecer a Brahman é tornar-se Brahman. O verbo que dá origem à palavra Brahman significa expandir. Assim, conhecer Deus é tornar-se Deus, é estender-se mais além dos confins desta pequena consciência. Nossa consciência se amplia e se aprofunda e começamos a manifestar a verdade do nosso ser imortal. Um dos passos nesse processo é que ficamos mais profundamente enraizados nas verdades básicas da religião na qual crescemos e, ao mesmo tempo, começamos a reconhecer a unidade que subjaz em toda a experiência religiosa. Em seu devido tempo, a maioria dos devotos envolve esse tipo de visão mais ampla. Permita-me referir um pouco de minha própria experiência a este respeito. Durante os últimos anos, tive várias vezes a oportunidade de falar sobre Jesus no dia de Natal. A primeira vez que Bhagavan me pediu para preparar o discurso, eu duvidei. Swami, disse eu não sou cristão, eu cresci dentro da religião judaica. Como eu poderia falar sobre Jesus? Baba contestou: Jesus também foi judeu. Vamos, fala. Depois, para confirmar sua indicação, durante seu discurso de Natal, Bhagavan mencionou que em sua presença há uma completa unidade de todos os credos e que no dia de Natal, em Prashanti Narayan, se podia ver até judeus celebrando o nascimento de Jesus. A ordem de Swami para que eu falasse sobre Jesus transformou-se num poderoso estímulo para que eu submergisse na vida e ensinamento de Jesus. Ao mesmo tempo, comecei a reconectar-me com a sabedoria e a beleza da minha própria religião, o judaísmo, a qual havia seguido muito estritamente quando criança e esquecido totalmente nos 40 anos seguintes. Gostaria de referir-me a uma apreciação que me foi revelada deste fato tomando Shema, um grande elo que une os ensinamentos essenciais do cristianismo, judaísmo e Vedanta. Os diferentes evangelhos do Novo Testamento foram escritos em grego, muitos anos depois da morte de Jesus. Posteriormente foram traduzidos para o latim e depois para as chamadas línguas vulgares, como o inglês, o alemão, o francês, o espanhol, etc. Porém, até onde sabemos, Jesus nunca falou grego ou latim. Como o Swami disse, Jesus foi judeu, assim ele falou primeiro aos judeus. A escritura sagrada que ensinou foi a dos judeus,
Falava em aramaico, o idioma local. E quando citava as escrituras, o fazia no sagrado idioma em que estavam escritas, hebraico. Assim como Swami fala em sua língua nativa, o télugu, e cita as escrituras na sagrada língua, o sânscrito. O mandamento principal. Em certa ocasião, perguntaram a Jesus: qual é o mais importante dos mandamentos? Devemos recordar que no princípio só foram dados a Moisés 10 mandamentos para os filhos de Israel. Mas com o tempo estes 10 foram completados com centenas de leis que deviam ser observadas pelos crentes e que foram descritas com grande detalhe nos 4 últimos dos 5 livros de Moisés, os quais, em conjunto, formam a chamada Torá. Pois bem, a pessoa que pergunta quer saber da boca de Jesus qual é de todos é o mandamento mais importante. Jesus transcendeu a superestrutura de ritos e rituais para chegar ao próprio coração dos ensinamentos espirituais e respondeu dando o Shema. Shema é uma série de versos que começam com a proclamação da unidade de Deus e depois nos ordena amar a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa mente. Todo judeu observante repete Shema muitas vezes por dia, da mesma maneira que um brahmin ortodoxo repete o Gayatri. Quando nasce uma criança judia, dá-se a ela as boas-vindas ao mundo com Shema. Quando o judeu morre, o Shema é o último som que articula. Jesus estava confirmando aquilo que era uma crença universal para os judeus há milhares de anos, que o maior mantra da fé era esta profunda proclamação que a divindade faz através de Moisés de que o Supremo é sempre uno. Esta afirmação da unidade é o próprio coração da Bíblia e, sem dúvida, é ao que se refere Baba quando diz que a Bíblia é também um Veda, ou um livro de sabedoria. Jesus chamou o Shema o primeiro de todos os mandamentos e disse que o antigo preceito dado por Moisés de amar ao próximo era o segundo mandamento mais importante. E logo acrescentou que todos os demais mandamentos se derivam destes dois. No Evangelho de São Marcos, se relata que quando aquele que perguntou e escutou a resposta de Jesus, ficou profundamente comovido e repetiu de forma breve o que Jesus havia dito. No breve relato do escriba, encontraremos uma das mais claras e concisas afirmações dos ensinamentos que são o coração da Vedanta, assim como do judaísmo e cristianismo místicos. Isto é o que diz o escriba. Bendito mestre, o que acabas de dizer é verdade. Ele é uno e não pode haver outro. Por isso, amá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e toda a nossa fortaleza, e amar ao próximo a si mesmo é muito mais importante que qualquer oferenda que se ponha no fogo como sacrifício. Quando Jesus viu que o escriba havia falado tão sabiamente, disse: tu não estás longe do reino de Deus. Eis aqui as 3 partes da grande proclamação como se resume nesta passagem: Jnana, Bhakti e Karma. Está no chamado declaração da unidade no que se refere à divindade. Proclama que Deus é uno e não há outro. O Shema deve vincular-se a outro grande mantra da Bíblia dado a Moisés, no qual Deus se identifica a si mesmo como eu sou o ser universal. Isso se relaciona com a passagem do Antigo Testamento, onde Deus diz a Moisés: Rei Asher Rei, eu sou o que sou. Isto é, o que deves dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Que aquele é uno, que não há outro, e que eu sou universal. O Aham é também o supremo ensinamento da filosofia hindu e está contido nas máximas dos Upanishadas, os Mahavikyas, isto é, Jnana Yoga. Depois da declaração inicial da unidade no Shema, vem a afirmação de que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a firmeza. Da unidade se segue que Deus é amor, e que para ser uno com essa unidade, estar saturado da consciência de Deus, devemos também tornar-nos puro amor. Neste ponto, o acento está na palavra todo. Todo o nosso amor deve dirigir-se a Deus, porque tudo o que na verdade é somente Deus. Isto é Bhakti Yoga. Terceiro, devemos ver Deus em toda parte, servindo a Deus em nosso próximo, amando ao próximo a si mesmo, porque esse ser em verdade é Deus. Isto é muito mais importante que qualquer oferenda ou ritual de sacrifício que possamos executar. As mãos que trabalham são mais santas do que os lábios que rezam. O trabalho e a adoração vão e cumpram seu dever com a sociedade, nos diz Swami. Isso é Karma Yoga. Estes 3 degraus da escada espiritual, Karma Yoga, Bhakti Yoga e Jnana Yoga, são os ensinamentos essenciais do Gita. Começamos com serviço desinteressado e desenvolvemos a devoção para depois alcançar as alturas mais elevadas de sabedoria por meio da realização a Deus. Só que os ensinamentos estão dados em ordem inversa. Krishna ensinou primeiro o conhecimento do ser universal para depois tirar Arjuna do seu desalento, depois de mostrar como por meio do dever do serviço da devoção podia tornar-se um guerreiro, um verdadeiro homem sábio, e assim alcançar a mais elevada realização.
Isto, em essência, é também o que Jesus ensinou. E isto é o que também ensinou Moisés, redescobrindo o Uno. Infelizmente, na atualidade, o Shema, o grande mantra que Jesus disse que era o coração mesmo dos antigos ensinamentos, é desconhecido por quase todos os cristãos, assim como também a antiquíssima mensagem de unidade e universalidade do Espírito veio perdendo na tradição cristã no mundo ocidental. Veio se perdendo na tradição cristã no mundo ocidental. Já não seria tempo das pessoas de religião cristã descobrirem o Shema e entenderem o significado mais profundo de sua última palavra, Echad, que significa o Uno, o qual, com a palavra sânscrita Ekan, dá a grande mensagem da unidade e de unidade, da unicidade de Deus? Agora pode surgir a pergunta: não é suficiente amar a Deus e ao próximo? Qual é a importância desta insistência sobre a unidade da divindade? Como se relaciona com nossa experiência espiritual? Encontramos a resposta no ensinamento Swami. Baba nos disse em seus discursos sobre a Gita que muito mais importante que nós amemos a Deus é que Deus nos ame. E Deus nos ama quando o vemos em todas as partes e quando amamos a cada pessoa como a único ser, sem conhecer ao outro. Esse é o Vedanta não dual, que é o mais elevado ensinamento de Swami e possivelmente o mais importante aspecto de sua missão como avatar da Kali Yuga. Se adotamos seu ensinamento e o levamos à prática, poderemos desenvolver a devoção pura e firme que ele reconhece que é também a sabedoria mais elevada. Uma vez que se radicou o ego que só permanece o ser puro, já não necessitamos de nenhum preceito que nos ordene amar, porque o amor prevalecerá como o nosso estado natural. Daí em diante não há outro. Tudo o que vemos em toda parte é o Uno, Deus, e descobriremos que Ele é uma realidade, que é em realidade o nosso verdadeiro ser interno, o ser átmico único, que é sempre amor puro e alegria ilimitada. Jesus, o mestre espiritual realizado e versado no Vedanta, ensinou esta mensagem de unidade quando disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Ele falava do eu sou universal. Através dos séculos, sua mensagem se tornou obscura, porém agora, 2000 anos depois, sua luz resplandece novamente nos ensinamentos da unidade de Bhagavan Baba, o Shema. Eis aqui a essência do Shema como deu Moisés aos israelitas no deserto de Sinai. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o ser é uno. Por isso ama teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras em que insisto hoje fiquem escritas no seu coração. Repita-nas a seus filhos. Diga-nas ao deitar e ao levantar-se, quando estiver em paz em sua casa e em toda a parte. E assim, abusando um pouco da nossa TV universitária, do seu horário, terminamos esta etapa da nossa viagem do Eu Nós nesta sexta-feira. E amanhã, sábado, contaremos historinhas e repetiremos a pedidos uma das histórias contadas sábado passado. Om Cristo Om.